Caríssimos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral Santo Antônio, aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e também pela FWTV, nós estamos celebrando mais um domingo, mais um dia do Senhor, um dia no qual nós somos convidados a consagrar a Deus a nossa vida. O domingo não é simplesmente um dia de descanso, não é simplesmente um dia como uma pausa, mas é, antes de tudo, um dia de nós nos aproximarmos mais de Deus. E a maneira melhor de fazer isso é através da participação na Santa Missa, ouvindo a palavra de Deus, escutando o que Deus nos ensina e depois também nos alimentando da Eucaristia. Nós vamos receber a força para viver mais uma semana. Deus nos alimenta a cada semana, a cada domingo, para que nós de verdade possamos ir nos fortalecendo, crescendo na nossa fé, amadurecendo a nossa vida de cristãos. E neste domingo a palavra de Deus quer nos ensinar a importância de ter um critério justo a respeito das coisas materiais, tudo aquilo que se refere aos bens materiais. Nós somos constituídos como pessoas humanas de corpo e alma, somos um composto, uma mistura de duas realidades, e não podemos viver sem as coisas materiais. Houve na igreja até um período, uma época na Idade Média, em que um grupo de cristãos, de católicos, começaram assim a atacar e a rejeitar as coisas materiais, os bens materiais, a casa, a roupa, e dizendo que isso não era a vontade de Deus, que Deus queria que as pessoas vivessem assim, despojados de tudo. E a igreja condenou essa doutrina, oficialmente se condenou isso, dizendo que não é assim. Os bens materiais existem, são produzidos pelo trabalho humano, pela inteligência humana, e devem ser usados sim, e o ser humano deve procurar melhorar a sua vida sim. Isso não é um erro, não é um mal. Essa mentalidade ainda hoje, em alguns ambientes da igreja e até fora da igreja, ainda persiste. Quantas vezes nós escutamos isso? Não, mas é porque que a igreja tem tantos bens? Por que não vende os bens e dá para os pobres? Porque aí sim a igreja vai poder. Bem, essa maneira, essa ideia de querer resolver os graves problemas sociais que afligem o mundo é uma maneira muito simplista. A igreja entregasse tudo o que ela tem para os pobres, depois de 3 dias os pobres continuariam pobres e miseráveis, não é? E a igreja não teria mais nada nem para poder sobreviver, nem para poder anunciar o Evangelho. E o problema da pobreza no mundo é um problema de estrutura, não é uma questão de simples distribuição. Não resolveria em nada solucionar o problema da pobreza no mundo, porque a pobreza é gerada exatamente não por aqueles que buscam viver do seu trabalho com dignidade a sua vida. A pobreza é gerada exatamente por aqueles que se aproveitam da situação dos mais pobres para poder ficar cada vez mais ricos. Nós não vamos fazer uma homilia de exposição de questões econômicas ou estruturais do mundo, mas a realidade é esta. Portanto, assim, o que é importante lembrar é que nós cristãos temos que ter apreço pelas coisas materiais, e não há nenhum erro, nenhum mal em que as pessoas procurem manter-se com dignidade, manter a sua família, ter um certo conforto e estar provisto de bens materiais para a própria vida. Isso não é errado. O errado
e é o que a palavra de Deus hoje nos ensina, é quando os valores são invertidos, quando não se submete à procura dos bens materiais ao critério da fé, ao critério daquilo que nós aprendemos de Deus, do valor das coisas materiais. As coisas materiais, elas servem para nos ajudar a chegar ao céu, para nos ajudar a ter uma vida na qual nós podemos centrar a nossa existência em Deus. Elas não são o objetivo, a finalidade da existência de uma pessoa humana, simplesmente acumular bens, simplesmente por acumular. Mas os bens materiais devem nos ajudar a termos a suficiente tranquilidade e capacidade de nos aproximar mais de Deus. E naturalmente, num quadro de caridade, de amor ao próximo, o ter deve também nos levar à sensibilidade para o sofrimento daqueles que não têm. O exercício da caridade cristã, que é exatamente desapegar-se das coisas na medida em que se pode ajudar aqueles que precisam. Este é o quadro, portanto, que a palavra de Deus neste domingo nos apresenta esta mensagem. A primeira leitura é um livro sapiencial e até pode assim parecer uma mensagem um pouco pessimista. O autor sagrado, analisando a vida do ser humano aqui na terra, diz assim: olha, tudo é vaidade, tudo aqui, o que adianta o homem ter tantas coisas, porque depois vai morrer, vai deixar tudo aqui, muitas vezes até para se transformar em briga, em desunião na própria família. E o que adianta então deixar as coisas? Aparentemente pode parecer uma visão um pouco pessimista da vida, mas não é esta a mensagem. A mensagem da primeira leitura é nos fazer compreender como nós não podemos colocar a nossa segurança nas coisas materiais, em nada. A nossa assembleia litúrgica, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham, é muito diferente, muito heterogênea. Aqui tem crianças, adolescentes, jovens, pessoas mais adultas que já estão de certa forma encaminhadas na vida, pessoas que já viveram muitos anos e vivem não mais do trabalho, mas até quem sabe daquilo que significou trabalhar durante tanto tempo, não é? Mas a mensagem é para todos nós, e cada um na sua realidade, na sua situação, ouvindo a primeira leitura, deve aprender de Deus exatamente isso: como é importante não se apegar com as coisas, como é importante não colocar a segurança nas coisas materiais. Nós temos que superar esta mentalidade que a sociedade de consumo cria para nós, daquilo que se chama criar necessidades, perder a paz porque se criam necessidades. Começa-se a sonhar com coisas que nós não temos, achando que tendo estas coisas nós seremos mais felizes, nós estaremos mais contentes. E depois que nós temos isto, com um certo tempo de uso, naturalmente as coisas vão perdendo um pouco o seu valor, vão perdendo um pouco, saem coisas melhores, não é verdade? Essa febre que muitas vezes existe de ter, por exemplo, os meios eletrônicos aí, o celular, que agora aí você quase que vende a alma para comprar a última geração, e ele é a última geração até 15 dias, porque depois de 15 dias já sai um novo modelo, e aí se começa a criar a necessidade que aquele que eu tenho já não é mais o último tipo. Essa ideia, essa mentalidade, que isso corrói, de verdade, corrói a nossa capacidade de justiça nas coisas, de querer criar necessidades sem ter a necessidade. Este é o alerta que a palavra de Deus nos faz.
Nós não podemos nos sentir tristes, ou nos sentir assim como que sem razão de vida, por causa das coisas que vão evoluindo, que vão mudando a sua importância, o seu valor, vão surgindo coisas novas, e nós não podemos fazer depender a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade destas situações. Depois o Evangelho, nosso Senhor nos mostra a insensatez de quem coloca a sua segurança nas coisas materiais, seja lá o que for. A insensatez. O exemplo é daquele homem rico que acumulava muitas coisas e pensou: o que é que eu vou fazer agora? Porque eu já não tenho lugar nem para guardar a colheita, que é abundante. Eu vou aumentar o silo, o lugar para guardar as coisas, vou aumentar tudo, vou progredir. E Deus se dirige a ele e diz assim: insensato, você está pensando tanto nas coisas materiais, mas esta noite você vai entregar a tua vida a Deus. E aí, aquilo que era a tua segurança, aquilo que era a tua preocupação, não é? Nosso Senhor quer nos ensinar o saber dar lugar às coisas materiais, ter o critério justo diante das coisas materiais. E a segunda leitura, São Paulo nos dá um segredo para isso. O segredo para que nós não percamos a paz. O segredo para que nós, de verdade, sejamos pessoas equilibradas nas coisas em relação às coisas materiais. E o segredo é procurar as coisas do alto, as coisas de Deus, em primeiro lugar. Ou seja, ter a capacidade de entender que tudo o que nós temos e somos aqui neste mundo deve nos ajudar a nos aproximar mais de Deus. Tudo, o estudo, os bens materiais, as coisas que nós usamos, a nossa roupa, tudo tem um objetivo, uma finalidade: nos ajudar a nos aproximar mais de Deus. As coisas materiais não podem nos separar de Deus. Se elas nos separam de Deus, se elas tiram o foco da nossa vida, se elas desfocam a nossa vida e nos fazem centrar a nossa atenção nelas, ou no orgulho, ou na ideia de que tendo coisas eu sou mais do que os outros que não têm, ou por causa do carro, ou por causa da casa, ou por causa do lugar onde eu moro, que isso em si constituiria um ser mais do que os outros, isso é um desfoque, isso é uma maneira errada de entender as coisas materiais. Eu penso assim, irmãos e irmãs, que nós entendemos o que Deus quer, na verdade. Deus nos quer felizes. É assim que Deus pensa a nossa vida: pessoas realizadas, pessoas felizes. E para ser feliz, nós não podemos depender das coisas externas, das situações externas. Se eu fui bem numa prova, se eu estou bem no namoro, se eu moro em tal lugar, ou tenho tal tipo de veículo, se a minha conta no banco está acima de tal valor, isso tudo não pode ser o critério para ser uma pessoa feliz. Jamais será. Ao contrário, só provocará tristeza, angústia, e nos desfocará do objetivo, da finalidade da nossa vida. Saber usar as coisas como instrumentos para que nós, de verdade, tenhamos mais confiança em Deus e mais sensibilidade para com os irmãos, isso sim nos dará a verdadeira felicidade, nos dará o valor exato que as coisas têm. São instrumentos, só isso, nada mais do que isso, para nos ajudar a nos aproximar mais de Deus e também a sermos mais sensíveis com o sofrimento dos nossos irmãos. Penso que nós podemos pedir isso a Deus nesta missa de hoje, que Ele nos ajude de verdade a dar valor às coisas materiais. E eu penso que essa também é uma mensagem importante para nós. Não basta ter, mas é preciso cuidar.
a cultura do desperdício, a cultura, a mentalidade de que não se deve cuidar das coisas, que se joga as coisas, que se tratam as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma. Esta mentalidade, ela também ofende a Deus, porque há muita gente que não tem nada, há muita gente que aquilo que nós muitas vezes estragamos e não cuidamos, seria suficiente para dar o mínimo de tranquilidade para muita gente. Nós não podemos viver assim, fazer as coisas porque os outros não têm ou deixam de ter. Não, nós temos que fazer o que é certo, saber cuidar das coisas, saber cuidar da nossa roupa, saber cuidar das coisas que nós usamos, saber cuidar no sentido de fazê-las durar, fazê-las estender, né? Isso é uma maneira também de se viver este espírito de desprendimento. Quando nós somos pessoas assim que jogam fora comida, que jogam fora roupa, que jogam fora no sentido de não usar mais, de desprezar, nós estamos entrando nesta mentalidade de consumo que é de verdade um grande pecado, uma grande falta de amor a Deus e também especialmente àqueles que não têm nada. Pensamos que Deus nos ajude de verdade a viver este espírito e que a comunhão que nós vamos receber na missa de hoje seja para nós um alimento de vida que nos ajude a dar valor às coisas deste mundo sem perder a dimensão da eternidade.